Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui retornando ao evento e dando as boas-vindas ao Dr. Eduardo Cantoni Rosa, que já está em linha com vocês. É nefrologista do Hospital Samaritano de Higienópolis e coordenador do Serviço de Nefrologia no Hospital Alvorada e Paulistano, e ele vai nos falar sobre o tema modalidades dialíticas e ultrafiltração. Obrigado, João. Vou compartilhar. Então, dando sequência e em função do que a gente do foco aí da tarde, que é a sobrecarga volêmica, nós vamos falar sobre modalidades dialíticas e focar na ultrafiltração. Então, a gente sabe que a insuficiência renal aguda, doença renal, é uma condição que tem diferentes trajetórias e, frequentemente, o nefrologista é chamado para a terapia renal. Essas são as indicações de urgência, que são conhecidas de todos. Então, por vezes, a gente é obrigado a dialisar um paciente numa situação de urgência, urgências mais frequentes e menos frequentes, mas, mais comumente, a gente inicia a diálise em função da questão da oferta e da demanda. E, em particular, da sobrecarga volêmica, né, que é uma situação na qual a gente frequentemente se depara no paciente de terapia intensiva. E, para isso, a terapia renal ela vem nos ajudar no intuito de estabelecer e ajudar na questão da homeostase volumétrica e uma maior facilidade para os intensivistas para poderem administrar drogas, antibióticos, nutrição, hemoderivados, etc. Vários estudos ao longo dos anos, dos últimos anos, têm mostrado uma correlação aí da sobrecarga volêmica com mortalidade, né? Então, são várias as publicações, e quando em análise multivariada, sobrecarga volêmica, juntamente com outras variáveis independentes, em particular a instabilidade hemodinâmica, impacta na mortalidade dos pacientes. Essa figura aqui já foi mostrada pelo Tiago. Independente do desfecho duro, sobrecarga volêmica impacta nos demais territórios orgânicos, em particular no rim, incluindo o rim, prejudicando, inclusive, a recuperação da função renal. O Tiago já comentou aqui sobre vários mecanismos que impactam na função renal, entre eles a congestão venosa renal, que a gente sabe que atrapalha o diferencial de pressão a nível da arteríola aferente com a eferente, e com essa diminuição do diferencial de pressão, há uma redução na filtração glomerular e outros mecanismos que vocês já puderam ver naquelas ilustrações muito bonitas que o Tiago mostrou. Existem estudos também mostrando, ao mesmo tempo que a associação de sobrecarga volêmica com mortalidade, a redução da sobrecarga volêmica, o impacto da sobrecarga volêmica em relação à disfunção renal ou à não recuperação da função renal também tem sido demonstrado, né? Assim como a hipovolemia. Então, a gente tem uma curva em U, em que hipovolemia e sobrecarga volêmica são impactantes na recuperação da função renal. O ADQI de 2014, ele estabelece que naquele paciente que em sobrecarga volêmica, que tem impacto sobre os demais territórios orgânicos e é resistente à administração de diuréticos, a gente já pôde ver aqui, esse paciente precisa da remoção mecânica dessa sobrecarga e ultrafiltração. E a ultrafiltração pode ser obtida com diferentes modalidades extracorpóreas, a convencional, a contínua, a estendida. E a gente sabe que essas modalidades são flexíveis na medida que elas permitem a remoção de fluidos e o ajuste eletrolítico, ácido básico e escórias de forma dissociada. Ultrafiltração, então, ela pode ser obtida nas três modalidades de forma isolada ou, mais comumente, associada a métodos que permitem a transferência de solutos, entre eles a difusão, a convecção, difusão mais convecção. De forma clássica, né, na insuficiência renal,
A hemodiálise convencional estendida trabalham com difusão, então teríamos hemodiálise convencional estendida, e a terapia contínua pode trabalhar com difusão, transferência de solutos por convecção ou ambos. Então, teríamos hemodiálise contínua, hemofiltração contínua e hemodiafiltração contínua. Eventualmente, terapia estendida, usando maquinário de contínua, a gente pode também trabalhar com convecção, teremos a hemodiafiltração. E aqui a gente observa, em todos os métodos da modalidade contínua, e na estendida e na convencional, no tempo que é reservado para esses métodos, elas têm o mesmo potencial de promover ultrafiltração real, ou net ultrafiltration. Não estou falando de ultrafiltração total, na qual, logicamente, as terapias que trabalham com hemofiltração têm um potencial bem maior. Mas a ultrafiltração real ela pode ser obtida com essas diferentes modalidades e métodos. Quando a gente fala em remoção de solutos, a terapia convencional é uma terapia que promove uma cinética rápida de transferência de solutos, e a terapia estendida é uma cinética intermediária, a terapia contínua é uma cinética menor. No entanto, quando a gente compara na semana, a terapia contínua, a gente observa que ela é superior em termos de remoção de solutos em relação às demais terapias. E quando a gente avalia aqui o clearance, extrapola clearance fracional, que nada mais é que o KTV semanal, por modalidade, a gente vê que a terapia contínua tem uma possibilidade de uma remoção maior ao longo da semana, em relação à terapia estendida e à terapia convencional. Na verdade, existe uma sobra aqui de clearance, porque a gente sabe que o clearance da terapia convencional, quando aplicada 3 a 4 vezes por semana, num KTV ao redor de 1,2, 1,3, é mais do que suficiente, um clearance semanal ao redor de 2,5 a 3. Então, existe uma sobra de clearance, o que está indicando que talvez essa terapia seja adequada para aqueles pacientes que vão fazer hipercatabolismo. Quando a gente avalia ainda a cinética, e também mecanismo de transferência, a gente observa que a terapia convencional, que trabalha com uma cinética alta, com difusão, ela tem um potencial maior de promover flutuações osmóticas, flutuações de balanço hídrico e a tendência à hipotensão e aumento de pressão intracraniana, o que seria prejudicial para pacientes neurológicos e hepatopatas. E a terapia contínua caminha no sentido inverso. Por trabalhar com convecção, ter uma cinética baixa, promove flutuações menos frequentes, menor tendência à hipotensão e menor a tendência a não aumento de pressão intracraniana. A terapia estendida ficaria aí no meio do caminho. Quando a gente avalia vários quesitos, entre eles instabilidade, aumento de pressão intracraniana, volemia, remoção de escórias, a terapia contínua ela vai mais de encontro aí a esses quesitos que estão presentes nos pacientes graves quando comparadas às demais modalidades. De fato, quando a gente... Alguns trabalhos mostram que a terapia contínua, ela muitas vezes ela é necessária, como esse trabalho aqui, que é um estudo recente, mostrando que um percentual grande de pacientes que transiciona da contínua para a convencional, eles vão estabilizar. Então, na verdade, esses pacientes muitas vezes têm que ser mantidos em contínuo até que eles estabilizem. A terapia contínua, sabidamente, ela promove um melhor controle volêmico de balanço hídrico, isso a gente observa muito na prática, uma redução mais linear de escórias, uma remoção maior de moléculas inflamatórias quando comparadas às demais modalidades. E ela é a terapia tida como ideal para alguns grupos de pacientes, como pacientes sépticos, pacientes cardiopatas, pacientes neurocríticos, pacientes hepatopatas. Então, vários estudos ao longo dos anos também têm demonstrado as vantagens da terapia contínua nesses grupos de pacientes. E, então, aqui a gente observa que para aquele paciente que tende a instabilizar e em sobrecarga volêmica, a tendência é a escolha do método estendido e, particularmente, do método contínuo. Esse aqui é um formulário que a gente utiliza nos hospitais da UHG
como parte aí de um protocolo que foi até elaborado aí conjuntamente com a doutora Maria Fernanda, o doutor João, que está aqui presente, e o doutor Suassuna, em que a gente utiliza aí um score de drogas vasoativas com base aí na dosagem de drogas. Esse score é por uma pontuação para a escolha de modalidade, né? Isso até foi por conta de questão aí de cobertura de convênios, e a gente, na medida do possível, tem se embasado aí nesse protocolo. Então, os pacientes com instabilidade hemodinâmica seriam reservados à terapia convencional, em doses na aplicação aí diária ou intermitente na semana, visando um KTV semanal aí adequado. A hemodiálise estendida para aqueles pacientes que precisam ultrafiltração em uma dose um pouco maior, com potencial instabilidade, aqueles que estão recebendo vasopressores em doses um pouco menores ou na transição da terapia contínua. E a terapia contínua estaria reservada para aqueles pacientes mais graves, com mais vasopressores, que não toleram estendida, que tem uma sobrecarga de peso mais importante, naqueles grupos que nós já comentamos, além dos pacientes dislatrêmicos, em ventilação difícil ou em uso de outros dispositivos, e sempre procurando uma dose adequada aí de 25 a 30 ml por quilo por hora. Falando um pouco aí da ultrafiltração, a gente sabe que a sobrecarga volêmica impacta em mortalidade, e a gente tem alguns estudos também mostrando o inverso, que quando você reverte essa sobrecarga volêmica, você tem um melhor desfecho do paciente. E para fazer a ultrafiltração, a gente tem que fazer um checklist com avaliação de sobrecarga volêmica do paciente. Então, é um indicador de qualidade você tentar remover essa sobrecarga volêmica quando ela ultrapassa 10% a 20%. Avaliação diária do balanço do paciente, dos status hemodinâmicos, que vai indicar a modalidade, a necessidade de remoção de fluidos concomitante, o cálculo do volume de UF, da taxa de UF real, a monitorização do balanço integrado do paciente com a máquina e a monitorização hemodinâmica e do status da volemia durante a retirada. A avaliação da sobrecarga volêmica é feita pela avaliação clínica, balanço hídrico, pela análise do peso, parâmetros hemodinâmicos e alguns exames de imagem, como o point of care, que foi muito bem aqui explanado pela doutora Renata, né, que tem sido amplamente utilizado aí na terapia intensiva. E o cálculo, a sobrecarga volêmica, em termos práticos, ela é definida pela relação dos ganhos e perdas em relação ao peso de entrada do paciente. E a gente sabe que cerca de 2/3 dos pacientes, quando começam terapia renal, eles estão em sobrecarga volêmica. O cálculo, então, ele vem em função do balanço cumulativo das entradas menos as saídas, em função do peso relacionado ao peso seco ou peso de entrada do paciente, ou, se o balanço for errático, a gente ainda pode fazer o cálculo em função do peso que se está medindo no dia, em função do peso de entrada ou peso seco do paciente. Assim, o paciente com 8 litros aí de balanço acumulado, com 70 quilos, ele tem uma sobrecarga volêmica de 11,4%. E a gente vai retirar isso por ultrafiltração. A gente utiliza membranas de alto fluxo que tem um potencial de ultrafiltração muito maior para uma determinada pressão transmembrana, permitem uma ultrafiltração bem mais importante, né? São membranas bastante mais robustas, complexas, né? Que têm um potencial de convecção e ultrafiltração bastante adequados. A taxa de ultrafiltração tem que ser calculada em função do balanço ou do ganho de peso, dividida pelo peso do paciente, o peso seco, e a duração do tratamento. Então, esse paciente de 70 quilos, com um ganho de 8 litros, vai fazer uma terapia contínua em 72 horas, a gente faz um cálculo que daria 1,58 ml por quilo por hora. Mas a gente prefere calcular pelo dia, né? Então, se esse mesmo paciente, 70 quilos, com 8 litros na avaliação acumulado, um ganho estimado de 1,5 litro por dia, se ele está estável, a gente opta pela convencional, faz uma programação de ajuste da volemia em 4 dias, por exemplo. Então, a gente tem uma taxa de UF real de 2 litros por dia, mais 1,5 litro do balanço diário, dividido por 70 quilos, 4 horas de terapia, 12,5 ml por quilo por hora, bate na trave, dá para fazer convencional. Se o paciente instabilizar, a gente transiciona ele para estendida.
Se esse paciente, mesmo paciente estiver instável, a gente optar por contínua, a gente faz essa mesma programação para 4 dias, 2 litros por dia, mais 1,5 litro de ganho, 70 quilos vezes 24 horas, 2,1 ml por quilo por hora. É uma taxa um pouco aumentada, a gente vai ver mais na frente, mas, a depender da situação, a gente pode ir trabalhando com essa taxa. Importante é o ajuste do balanço da máquina, né, com o balanço do paciente. Esse balanço integrado tem um alvo zero, logicamente, a gente não consegue necessariamente o alvo zero, mas o ideal é que o balanço obtido versus em relação ao programado seja acima de 80%, é um indicador também de qualidade do ADQI 2019, e essa avaliação do balanço feita a cada 12 ou 8 horas. Né? Aqui a gente tem o nosso formulário para avaliação do citrato, da anticoagulação com citrato, e uma folha beira-leito em que a gente tem a dose do dialisante, do citrato, do cálcio e do volume de UF real, hora a hora. O cálculo do balanço é fechado a cada 6 horas durante o dia, a cada 12 horas durante a noite, e a gente vai se guiando aí juntamente com o intensivista para ver da necessidade de aumento ou redução da ultrafiltração. Importante que a gente está de um lado aqui de excesso de volume, né, em pacientes que têm mais risco, mas a gente tem que tomar cuidado para não levar o doente para outra ponta em que ele fique hipovolêmico. E a gente sabe que nos pacientes sépticos, em que a perda de integridade, comorbidades e hipoalbuminemia é frequente a redução do refil vascular, já foi aqui comentado também, a diminuição de pré-carga e consequente hipotensão com disfunção orgânica, isquemia renal, estane miocárdico, alteração de cognição, inclusive translocação bacteriana. Estudos recentes, publicação aqui 2021, tem mostrado que taxas de ultrafiltração maiores de 1,75 ml por quilo hora, e a gente vai ver que não é muito, impactam em prognóstico, assim como taxas de ultrafiltração mais baixas. Inclusive, também, aqui é a publicação deste ano, impactam na questão da recuperação de função renal. E são todos dados do mesmo estudo. Então, a gente considera que essa taxa de filtração, eventualmente, ela pode ser mais acelerada para aquele paciente, por exemplo, com edema agudo de pulmão, com insuficiência renal sem tanta instabilidade hemodinâmica. Mas naquele paciente em choque séptico, naquele paciente com sepsis, a gente precisa pisar um pouco o pé no freio e com uma taxa um pouco mais cautelosa de filtração, e é o que já era prerrogativa do ADQI de 2014, indicando que o aumento da ultrafiltração tem que ser gradual e, eventualmente, se o paciente instabilizar, a gente tem que diminuir ou mesmo interromper. Importantíssimo é a avaliação do status hemodinâmico e volemia durante a terapia. Aqui cabia uma outra aula. Eu acho que é uma área aí que a gente tem que se enfronhar mais, junto com o nefrologista, com o intensivista, já foi aqui comentado. E aqui eu termino com essa frase aqui, que é de uma publicação de uma revista de cirurgia de 1967. Então, o conceito de sobrecarga volêmica é da década, já não é novo, vem da década de 50 e 60, inclusive o conceito de congestão venosa renal, né? E nessa época era comum os cirurgiões, os anestesistas, eles administrarem uma quantidade maior de volume para os pacientes. Então, aqui essa revista, aqui, esse artigo, ele ressalta a ideia de manter a euvolemia, o equilíbrio hidroeletrolítico, e não levar os pacientes à inundação. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Dr. Eduardo Cantoni Rosa a sua excelente palestra, bastante esclarecedora, que faz um link entre tudo que foi apresentado até agora, e convidar a doutora Etienne Macedo, que é professora da Universidade da Califórnia em San Diego, para falar sobre o tema hipotensão intradialítica e a utilização de albumina. Boa tarde, doutora professora Etienne Macedo. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
Então, esse é o meu tema e eu vou passar rapidamente falando um pouquinho da frequência e das definições que a gente tem para hipotensão intradialítica, dos fatores que estão associados, das consequências que estão presentes a short e prazo mais longo, e qual que é o racional para a gente usar a albumina, né, para prevenir a hipotensão intradialítica e alguns trials que a gente tem nesse assunto. Então, como a gente já falou aqui, a gente sabe que é uma das complicações mais frequentes, principalmente em pacientes agudos, né, chegando à metade das terapias em pacientes agudos a terem alguma forma de hipotensão. Porque eu falo alguma forma, porque a gente tem várias definições, né? Pelo menos 8 definições diferentes que vêm sendo utilizadas nos estudos, né? Alguns estudos consideram hipotensão como uma sistólica menor que 90, outro com uma queda menor que 20 ou 30 milímetros de mercúrio, e algumas outras definições falam que essa queda da pressão tem que ser associada a sintomas ou a necessidade de alguma intervenção. Nesse estudo que comparou diferentes definições em duas grandes cohorts, né? O primeiro paciente de uma companhia de diálise e o outro com o paciente do estudo EMO, a gente viu que a frequência de hipotensão baseada nessas diferentes definições, entre as definições foi muito diferente, né? Mas muito semelhante quando a gente fala da mesma definição. Menos de 10% baseado nessa queda de 30% da sistólica, menor que 90, e chegando a quase 70% quando a gente considera só uma queda de 20 milímetros de mercúrio na sistólica. O que a gente, né, tenta definir agora, baseado em vários outros, nesse estudo, em vários outros estudos, inclusive o Cadigo sugere que uma queda na sistólica menor que 90, em pacientes que começaram com uma sistólica maior que 160 é associado a uma maior motilidade. Isso em pacientes crônicos, né? A gente sabe que vários são os mecanismos que estão envolvidos na hipotensão, e todos esses mecanismos estão mais presentes nos pacientes agudos. Sedação, comorbidade, ventilação mecânica, acidose, e outros que estão também relacionados à diálise, como qual modalidade de diálise, temperatura do dialisato, concentração de sódio. E o mais importante que eu vou mais tocar aqui é a taxa de ultrafiltração. Então, a gente sabe que esse balanço, né, que a gente comentou agora, entre a taxa de filtração e a capacidade de refilling do paciente é o que vai determinar nessa diminuição do volume intravascular. Então, quando a taxa de ultrafiltração ultrapassa essa capacidade de refilling, o volume intravascular diminui, e é um dos motivos que a hipotensão ocorre. E várias são as complicações dessa hipotensão durante a diálise, né? A gente sabe que frequentemente a diálise é terminada mais precocemente, a gente não consegue atingir o volume adequado para o paciente, pode atrasar a recuperação renal, nos pacientes como comentado, que tem um edema renal, e o que eu vou mais comentar agora são as complicações relacionadas cardiovascular e também neurológicas. Vários estudos já mostraram, principalmente em paciente crônico, que mesmo aqueles que não têm evidência de doença coronariana, devido à presença de hipertrofia ventricular e uma redução da complacência arterial, que são fatores muito prevalentes na população em diálise, os pacientes frequentemente apresentam uma redução do fluxo coronariano e isquemia de demanda durante a diálise. E os efeitos tardios dessa diminuição do fluxo cardíaco e da perfusão miocárdica é uma das causas mais frequentes de falência cardíaca em pacientes crônicos, né? Como a gente tem utilizado com mais frequência ecocardiograma à beira-leito, a gente sabe, né, que a gente, com esse cardiograma à beira-leito, é mais fácil a gente avaliar a movimentação das paredes cardíacas durante a diálise, né? E alguns estudos já estão começando a ser feitos em pacientes agudos, né, que vão avaliar a ocorrência, a frequência
e qual é o padrão de alteração da movimentação da parede cardíaca durante a diálise em pacientes agudos. Então, esse foi um primeiro estudo publicado com pacientes em IRA, é um número pequeno de pacientes, apenas 11 pacientes, mas mostrou que todos os pacientes tiveram alteração na mortalidade de 2 ou mais paredes miocárdicas durante a diálise. Então, aqui está mostrando antes do início da diálise, né, sem nenhuma alteração na parede, de alteração de parede miocárdica, e durante a diálise, essa alteração frequente em mais 2 ou 3 paredes, e depois da diálise, 4 horas após a diálise, mantida, né, comprovando que é muito frequente a alteração de mais de uma parede coronariana miocárdica durante a diálise. E a consequência desses episódios de diminuição da perfusão coronariana em pacientes agudos ainda não é conhecida, mas em pacientes crônicos, em baseados em alguns estudos observacionais, sabemos que o volume de remoção, então a taxa de ultrafiltração por hora, maior que 13 ml por quilo por hora em pacientes crônicos, está relacionado a maior mortalidade, então o outcome hard, em pacientes crônicos. Então, nesses pacientes que a gente sabe que vai ter uma necessidade de aumentada, a gente deve tentar, pelo menos, aumentar o tempo de diálise, quando possível. Outra coisa que eu vou comentar antes de ir para a albumina é do efeito cognitivo também, que é uma outra consequência da hipotensão intradialítica, né, que está sendo agora mais estudada em pacientes crônicos e agudos. Então, só um resumo de alguns estudos que eu achei interessantes, que mostram que o mesmo processo que ocorre no coração também está acontecendo no cérebro. Então, alguns estudos já mostraram que a diminuição do fluxo cerebral durante a diálise, episódios de isquemia cerebral também são relacionados à hipotensão intradialítica, o volume de ultrafiltração está relacionado à diminuição do fluxo cerebral, e apesar de ainda não ter uma evidência, né, com qualidade, alguns estudos sugerem que a diminuição repetitiva do fluxo cerebral também tem consequência, como a diminuição da cognição a longo prazo. Um exemplo é esse pequeno estudo, 32 pacientes diabéticos que tiveram episódios de hipotensão durante a diálise e mostrou que se relacionou à atrofia frontal progressiva. Esse estudo está ainda em andamento e tem um outro estudo prospectivo ainda maior, que é o KidBrain, que foi desenhado para provar que a hipotensão, né, que durante a diálise intermitente, tem consequência na função cognitiva. Uma avaliação preliminar desse estudo, só uma avaliação cross-sectional desse estudo, também mostrou que os pacientes com hipotensão durante a diálise há uma alteração do volume do hipocampo e da função cognitiva. Claro que esses achados ainda não são suficientes para definir o papel da diminuição da perfusão cerebral no declínio cognitivo, mas esse grande estudo está em andamento e vai trazer resultados para a gente em breve. Mas voltando, né, para a questão da taxa de ultrafiltração, se o volume para os pacientes crônicos está relacionado, né, que está relacionado à alteração desses desfechos, é de 13 ml por quilo por hora, em pacientes agudos, isso que estão inflamados, com uso de vasopressor e ventilação mecânica, a gente sabe que esse valor é muito mais baixo, né? No melhor dos casos, seria ao redor de 5 ml por quilo por hora, significando que uma pessoa de 70 quilos teria que remover 350 ml por hora para não ultrapassar essa taxa, ou seja, em 4 horas, somente 1,5 litro. A gente sabe que isso é muito difícil conseguir um balanço adequado para o paciente. Então, uma das estratégias seria de remover, né, mais lentamente o fluido, então diminuir a taxa de ultrafiltração. Nesse sentido, a gente sabe que a diálise contínua tem seu papel, mas eu não vou comentar muito nisso, acho que já foi comentado. Outras formas que a gente tem de tentar diminuir a frequência e a gravidade da hipotensão também seria
diminui a temperatura do dialisado, aumentar o sódio, alguns medicamentos que a gente pode utilizar, mas o que eu vou focar aqui é o papel da albumina, né? Que entra aqui para tentar aumentar a mobilização de fluido de outros compartimentos para o intravascular. Então, a gente sabe que a albumina, além de aumentar a pressão linfótica, e com isso aumentar a mobilização de fluidos de outros compartimentos para o intravascular, ela também tem alguns efeitos antioxidantes, né? Temos alguns estudos, e aqui é uma revisão, que mostram, né, esses várias possibilidades de efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios da albumina. A gente ainda não sabe qual é o papel na diálise. Mas com essa questão em mente, a gente desenhou um estudo na tentativa de avaliar o efeito da albumina na prevenção da hipotensão cardiolítica. Então, a gente incluiu pacientes hospitalizados, né, com IRA ou doença renal crônica, com níveis de albumina menor que 3, que estavam em terapia intermitente. Então, aqui, de novo, né, pacientes com IRA ou renal crônicos, com albumina menor que 3, excluiu alguns tipos de paciente, como pacientes transplantados, e outros pacientes que a gente não esperava que completassem mais que 6 terapias. Cada paciente completou 3 terapias com albumina, 3 terapias com salina, e isso foi randomizado, né? Os pacientes começavam com uma ou com outra e recebiam 100 ml de albumina, ou seja, 25 gramas, ou 100 ml de salina. Infelizmente, não deu para ser cego. A gente acessou, né, não somente o quanto que foi entregue de paciente, quanto foi removido do paciente, mas também quanto foi prescrito, ou seja, quanto era a intenção de remoção do paciente e quando que foi realmente removido. E a gente avaliou sintomas como hipotensão, outros sintomas relacionados à hipotensão, frequência cardíaca. Alguns pacientes também tiveram um ecocardiograma beira-leito realizado, e alguns tiveram também microcirculação avaliada. Então, esse é o número de pacientes. A gente conseguiu incluir 65 pacientes, maioria do sexo masculino, metade com IRA, peso e algumas das comorbidades dos pacientes incluídos. E a gente vê que vários pacientes, na frequência de hipotensão, foi relativamente grande, de 41% a 7%, baseado nessas diferentes definições, e aqui a gente já vê uma diferença na frequência em relação aos pacientes que receberam a salina e aqueles que receberam albumina, né? Então, baseado nesses resultados, a gente já vê que as sessões com albumina, né, naqueles pacientes que tiveram sessão com albumina, eram 74% menos likely de apresentar uma hipotensão durante a diálise. E aí a gente resolveu comparar só os pacientes que tiveram hipotensão, não só os pacientes que durante o tratamento tiveram hipotensão. Então, a gente vê que as sessões com hipotensão e sem hipotensão, e analisando essas 81 sessões de diálise com hipotensão, a gente conseguiu achar algumas outras diferenças, né? Apesar do nível de sistólica ser semelhante, a sistólica mais baixa foi maior naqueles pacientes que receberam a salina. Os episódios de hipotensão baseado na queda de pelo menos 20 milímetros de mercúrio com um menor que 90, esse nível que está associado à mortalidade foi menor nos pacientes que receberam albumina. Os episódios de hipotensão também foram menores, e pacientes que tiveram mais de 2 ou 3 episódios com salina não aconteceu nos pacientes que tiveram albumina. O tempo, né, o total de ultrafiltração removido também foi
menor nos pacientes que receberam salina, e o volume de salina infundido devido à hipotensão não foi diferente entre esses dois grupos. Então, a gente conseguiu mostrar, né, que em pacientes que têm uma albumina baixa, a infusão dessa albumina 25% antes do começo, né, ao começar a terapia, ajudou a aumentar a taxa de remoção. Os episódios de hipotensão foram menos frequentes com a albumina, mas a gente ainda precisa de estudos maiores e também estudos que mostram qual é o papel da albumina, né? Qual seriam os diferentes papéis, se tem um papel também anti-inflamatório. Vou só comentar rapidamente outros estudos que vieram depois, né? Esse aqui é um estudo também recentemente publicado, também um centro único, que conseguiu ser cego, placebo controlado também, em SLED, né, nos pacientes de UTI. Também randomizou para 25% albumina e salina, e começou com o mesmo volume, né, 100 ml no começo e no meio da SLED, de albumina ou salina. E conseguiu randomizar 30 pacientes para cada braço, né, com 120 terapias, 140 terapias em cada braço. E a gente vê que também mostrou uma melhora, né, das frequências de hipotensão, baseado na sistólica e baseado na pressão arterial média. Esse outro estudo comparou uma coisa um pouco diferente. Qual é o tipo de albumina que seria melhor para o paciente, 4% ou 20%? E foi avaliando pacientes do trial renal, né? Um número muito maior de pacientes, mas usaram informações de um trial que não foi desenhado para responder essa pergunta, né? E o que eles mostraram é que aqueles pacientes que receberam a combinação de 4% e 20% eram mais doentes, receberam mais dias de diálise e receberam mais dias também de terapia de ventilação mecânica. E não mostrou nenhuma diferença na mortalidade, né, nesses 3 grupos de pacientes. Então, esse é um estudo que a gente tem para albumina na terapia contínua. A conclusão deles é que grande parte dos pacientes receberam algum tipo de albumina, então acho que isso é interessante. A albumina 20% foi associada a uma taxa de remoção de fluido maior, mas após, né, fazerem todos os ajustes, não foi associado à melhora da recuperação renal ou tempo ou mortalidade. E no sentido de safety, né, é uma terapia que não mostrou nenhum aumento de mortalidade, então é uma terapia que pode ser usada em pacientes críticos. Então, em conclusão, a gente, né, com todos esses estudos, pode concluir que a hipotensão intradialítica é muito frequente, está associada a não somente alterações a curto prazo, mas também a longo prazo, como falência cardíaca, declínio cognitivo e mortalidade. A albumina hiperoncótica, né, está associada nesses estudos a uma diminuição da frequência de hipotensão e aumento da remoção de fluido durante a terapia renal, mas a gente ainda precisa de estudos maiores, né, para realmente confirmar esses achados. Então, agradeço a atenção. Obrigada. Obrigado, Etienne, pela apresentação. E agora eu gostaria de convidar o Dr. João Luiz Costa, que é coordenador operacional da nefrologia do Hospital Procardíaco do Rio de Janeiro, e ele vai falar para a gente sobre anticoagulação regional com citrato. Obrigado, João. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu trabalho na coordenação técnico-operacional da nefrologia do Hospital Procardíaco aqui no Rio de Janeiro e não tenho conflito de interesse com o tema, com a apresentação.
Nosso tópico é anticoagulação regional com citrato, e eu já gostaria de chamar a atenção nesse ponto, que, embora nós estejamos especificamente falando sobre a terapia contínua, onde a anticoagulação regional com citrato, com os protocolos de citratação e recalcificação se aplicam, eu sou um nefrologista de beira de leito, em várias instituições, basicamente no procardíaco, e com preocupação eu vejo uma tendência em vários locais de se utilizar terapias ou intermitentes ou eventualmente contínuas sem anticoagulação. Quer dizer, a não ser em situações muito específicas de distúrbio da crase ou de plaquetopenia grave e de hipocoagulabilidade, isso vai na contramão do próprio desenvolvimento dos métodos hemodialíticos na história da nefrologia. Não existe método dialítico com circulação extracorpórea sem algum tipo de anticoagulação, seja ela com citrato, seja ela com heparina. Então, eu acho que esse é um ponto de partida importante e que precisa ser endereçado nas instituições. Eu acho que isso só vai ser muito bem atacado na visão que foi apresentada aqui por vários colegas, o Tiago, o Cantoni, a Renata, de ter um nefrologista focado no contexto dos internistas, dos médicos dedicados aos pacientes hospitalizados. Então, aqui nós estamos vendo, na questão da fisiopatologia do citrato, o citrato ele vai funcionar não só como um sequestrador de cálcio, nós vamos ver ao longo da via intrínseca da coagulação, mas ele também serve na sua metabolização hepática como fonte de base, né? Ao longo do desenvolvimento das terapias hemodialíticas, nós tivemos várias ofertas de base à metabolização hepática na geração de bicarbonato, e isso começou. Nós tivemos o acetato, nós tivemos o lactato, e agora nós temos o citrato, basicamente nos últimos 15 anos, embora a história dele remonte a mais de 20, como uma forma de anticoagulação, especialmente em métodos contínuos. Nós vamos ver aqui que o citrato trissódico, que é a forma que nós utilizamos, ele vai ser capaz de inibir em vários pontos a via intrínseca na cascata da coagulação. Na cascata clássica, estudada, nós temos a conversão do fator 11, do fator 9, do fator 10, e finalmente na conversão de fibrinogênio em fibrina. Em todos esses pontos, a atuação múltipla do citrato sequestrando o cálcio é capaz de promover uma anticoagulação capaz de ser revertida com uma certa facilidade e previsibilidade, mesmo em pacientes com outras modalidades de anticoagulação, como nós vamos ver, ao longo do seu processo de tratamento contínuo. Então, o citrato, na sua modalidade trissódica, como nós estamos chamando a atenção, ele é um anticoagulante potente, ele quela o cálcio naqueles pontos que nós chamamos na parte intrínseca da cascata da coagulação. Ele já é muito utilizado ao longo de décadas em bancos de sangue, ou seja, nós não temos uma novidade, né? O citrato ele já é conhecido na história dos pacientes hospitalizados, isso ao longo de décadas, né? O citrato ele é basicamente metabolizado no fígado e em outros órgãos também, nos músculos e nos rins, lembrando que o citrato, o ácido cítrico, ele está presente no próprio metabolismo intermediário. Então, ele não é uma substância estranha à economia celular, ao metabolismo intermediário. O cálcio, o citrato, ele por sua vez, ele gera, esse complexo citrato-cálcio gera 3 moléculas de bicarbonato e uma de cálcio. Isso faz com que nós refletimos aqui sobre a questão dele ser uma fonte geradora de base. Corroborando o que nós chamamos a atenção, o primeiro trabalho do professor Ravindra Mehta, exatamente na Universidade da Califórnia em San Diego, em 1990, ele publica primeiro trabalho em relação à utilização do citrato como anticoagulação. Até então, nós tínhamos basicamente
heparina não fracionada como anticoagulação nesse grupo de pacientes. Naquela ocasião, ele usava citrato de sódio a 4%, a disponibilidade de cálcio, de citrato, perdão, era baixa, nós tínhamos dificuldades logísticas em conseguir isso aqui, eu frequentei um período do serviço, você fazia uma pré-diluição com soro fisiológico, e de forma que você acabava oferecendo em bomba pré-sangue, né, antes do hemofiltro, né, você teria essa oferta aqui. Obviamente, havia um reajuste no dialisato para compensar o excesso de sódio de um sódio com 117 mEq por litro e obviamente, sem cálcio nessa solução. Essa ideia permanece até hoje e ele, na reposição, a reposição era feita pós-filtro, né, com salina 0,9. Enfim, esses pacientes eram recitratados com cloreto de cálcio e esse esquema básico persiste até hoje como uma forma de abordagem desses pacientes. O que mudou nisso? Nós vamos ver. Nós, hoje em dia, temos a possibilidade de usar citrato trissódico a 4%, clássico. Nós podemos usar citrato trissódico a 0,5%, que rememora um pouco a fase inicial, quando se diluía para se poder, digamos assim, economizar o citrato que era disponível naquela ocasião. E existem diferenças operacionais. Obviamente, quando você trabalha com citrato a 0,5%, você vai ter que compensar o sódio. Quando você trabalha com citrato trissódico, você vai ter que compensar no sentido inverso. Então, aqui nós temos esse esquema aqui mais um pouquinho detalhado. O sangue do paciente com citrato entrando, né, fazendo o complexo. E aqui você tem o complexo citrato-cálcio. O paciente, o sangue desse paciente passa no kit, no sistema que nós estamos utilizando, qualquer tipo de membrana para uso contínuo. Você tem uma dragagem do complexo, uma parte é perdida na ultrafiltração, outra parte volta para o nosso paciente. Você tem a recitratação com a reposição de cálcio e o que sobra disso daqui vai ao fígado e nós temos aquela geração de podemos ter 3 bicarbonatos e uma economia de um cálcio. Quando nós trabalhamos nesta forma, vamos comparar com o que acontece na hematologia. O nível sanguíneo de citrato usual vai ficar em torno de 0,5 milimol por litro. O nível de citrato nas bolsas para transfusão de sangue é de 12 a 15 milimol por litro de sangue. Olha a diferença. Com isso aqui, nós temos um tempo de sangramento ao infinito. Usando uma dose de 3 a 2,5, 2,8, 3 até 5 a 6 milimol por litro de sangue citratado. Isso garantiria um cálcio tratado dessa forma dentro do sistema em torno de abaixo de 0,35 milimol por litro de sangue tratado. Então, isso aqui permite uma segurança bastante razoável ao método. Nós não temos, salvo as situações mais específicas, perda de sistema por conta disso daqui. E é exatamente essa faixa que nós trabalhamos, e é em torno dessa faixa de cálcio ionizado dentro do sistema que nós vamos avaliar, né? Nós vamos acompanhar isso. E vamos acompanhar qual é a repercussão sistêmica do paciente após a recalcificação. Então, é muito importante esse acompanhamento, seja a cada 8 horas, seja a cada 6 horas, em alguns sistemas nós podemos usar a cada 12. Né? Então, a grande preocupação é com a segurança do cuidado. A eficiência disso e a efetividade ela está garantida, certo? Então, nós vamos trabalhar com a segurança em relação ao nosso paciente. Quais são os tipos de citrato hoje disponíveis? Nós temos citrato trissódico a 4%, que é o que pessoalmente eu uso. Ele tem uma concentração de 136 milimol e 408 mEq de sódio. Então, tem que haver uma tensão muito grande para a hipernatremia nesses pacientes. O Regiocit é uma marca registrada da Baxter, ele trabalha com citrato trissódico a 0,5%, que rememora a fase inicial, né? E isso aí você trabalha com volumes maiores. Na realidade, você vai trabalhar com a mesma dose de citrato, porém,
o volume, obviamente, oferecido pré-sangue, na bomba pré-sangue, é maior. Portanto, isso faz com que você precise compensar e reduzir o volume em si na reposição pós. Ao mesmo tempo, você vai ter que compensar o sódio que você não vai estar oferecendo para esse paciente. Então, você vai ter que ter uma compensação na tua solução de reposição. Outro tipo de citrato existente, você vai ver nas bolsas de sangue, é o ACD, com uma concentração de citrato mais baixa, com de sódio também mais baixa. Essa oferta aqui você vai encontrar basicamente em bolsas de transfusão. A reposição do cálcio ela vai se fazer com, fundamentalmente, dois tipos de solução. O cloreto de cálcio a 10%, o gluconato de cálcio a 10%. Num você vai ter uma concentração final de 680 milimol por litro e a concentração de gluconato de cálcio a 10% de 223 milimol por litro. É preciso, com os protocolos de citrato cálcio automatizados que as máquinas mais modernas têm, oferecem, você minimiza muito o risco de hipercalcemia. Mas ele pode existir se você não tiver um sistema adequadamente compreendido pela equipe que cuida e adequadamente calibrado. A outra questão é, se por algum motivo você não estiver utilizando a solução de citrato, você vai ter que repor cálcio perifericamente. Lembrando que as soluções de diálise de reposição não têm cálcio. Então, e você vai repor bicarbonato também, porque você não vai ter a tua fonte de base. Né? A tua fonte de base, que era o citrato, deixa de existir. Então, muitas vezes, a concentração de bicarbonato usual da bolsa não é suficiente para isso. Então, lembrar do cálcio, tanto da hipercalcemia quanto da hipo, e da questão da oferta de base. Lembrando aqui, no uso de citrato na nossa prática clínica, lembrar o seguinte, quando você instala uma dose de citrato no teu paciente, essa dose é referendada à litragem de sangue do fluxo que está sendo oferecido. Lembrar que o que a máquina trabalha, assim como o rim, não é exatamente com o fluxo de sangue, mas com o fluxo de plasma. Então, quando você tem que informar o sistema, não só o peso do teu paciente, para que você possa calcular adequadamente uma taxa de efluente adequada em 25 a 30 ml por quilo, quanto, em relação à dose de citrato, esse fluxo de sangue e, obviamente, o fluxo de plasma vai fazer diferença no cálculo da carga citrática total, ou seja, o fluxo plasmático renal, menos o hematócrito, né? Obviamente, é a fase sólida do sangue descontado, em relação à dose de citrato que você está oferecendo. Isso vai te dar a carga citrática, ou seja, a massa bruta de citrato que você está oferecendo àquele nosso paciente. Numa dose que vai variar de 2,5, 3 até 5 a 6 milimol por litro de sangue. A reposição do cálcio para esse paciente vai obedecer aquela ideia básica que nós já conversamos aqui. Os nossos sistemas automatizados, o que eles calculam é, a partir do algoritmo, o quanto de cálcio se imagina que haja perdido. Então, quando você vai ver lá as percentuais de reposição, aquilo é percentual de reposição sobre o cálcio calculadamente perdido. Se o paciente tem um déficit de cálcio prévio, ele não vai resolver isso. Mesmo que você reponha 100, 120, 115, 130%, ele não vai te dar a mais. Ele vai te dar o percentual do cálcio calculadamente perdido. Então, você vai ter que trabalhar com atenção muito grande em relação à tua reposição de cálcio a mais, além do sistema. Quando você tem acúmulo de citrato, quando é que você percebe isso? Nos pacientes com disfunção hepática grave, nos pacientes que estão com hiperlactatemia, ou naqueles pacientes que apresentam de uma forma não explicada, mesmo com CO2 controlado, uma acidemia, e essa acidemia com queda de bicarbonato na gasometria, a despeito de você estar fazendo citrato e eventualmente fazendo bicarbonato, você tem que realmente pensar na possibilidade de ter havendo um acúmulo de citrato, seria uma acidose citrática. Só que o lactato, né, a acidose lática, você dosa e o citrato não, certo? Em ECMO,
Nós usamos citrato, sim. Há bastante assim, evidência operacional técnica de que não há nenhum problema em você, a despeito do paciente em ECMO, seja ela veia ou artéria-veia, estar anticoagulado pleno com heparina contínua, você regionalmente, seja com a máquina acoplada em série ou em paralelo com a ECMO, você fazer citrato para garantir uma anticoagulação regional e permitir com que o pessoal da extracorpórea, trabalhando com ECMO, possa raciocinar especificamente com o sistema deles. Ok? Perfeito. Estava entrando um pouco atrasado. Bom, então, para terminar aqui, o CADIGO recomenda que, para a anticoagulação em terapias contínuas, nós sugere a utilização do citrato regional mais do que a heparina, no nível 2B, de força de recomendação. E chamando a atenção que os trials randomizados, que são limitados, obviamente, e algumas meta-análises, comparando o citrato com a heparina, eles mostraram que há realmente uma redução no risco de sangramento. Então, esses pacientes, se você consegue um controle maior, você consegue durar mais tempo os sistemas, você consegue uma ultrafiltração contínua e uma diálise contínua, seja ela com difusão associada com convecção, mas você consegue manter o teu paciente mais tempo em terapia, chegando a no mínimo 3 dias ou mais, com tempo de interrupção só mesmo modificado por necessidade de exames ou retirada do paciente do ambiente em que ele está localizado. Bom, aqui são as evidências e eu vou encerrar aqui, então, para facilitar vocês aí.